Hello, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Estamos aqui no último Money Innovation de 2025, já falando de um recap de 2025 e muita coisa de 2026. Sem mais auê, deixa eu chamar a turma inteira para cá para a gente começar a conversa. Vamos lá, o Leandro, Marcelo, Rodrigo, Magaldi, tudo bom, galera? Boa. Bem, Então tá bom. Vamos começar para aquecer o coisa aqui. Palavrinha de 2025. Eu vou tirar stablecoin da discussão aqui, que já é a primeira que está na cabeça de todo mundo. Qual outra palavra sem ser stablecoin aí, que acho que deve ser consenso aqui, vocês acham que marcou 2025? eu posso começar aqui. Isso, né? Stablecoin não pode. Não, Leandro, O regras, stablecoin não pode? Stablecoin não foi tokenização. a primeira, mas vamos combinar que acho que todo mundo ia falar stablecoin aqui se eu não falasse, certo? Drex, Foi tokenização, eu acho. Depois de stablecoin. Tokenização, uma boa. Eu vou para Genius Act. Genius Act, regulação americana, né? Eu iria mais amplo. Acho que regulação, acho que foi. Eu também acho. Acho que a regulação de forma geral, mas o Genius é uma. A piada que eu contei mais esse ano no meu podcast foi: se você me contasse há 10 anos atrás que eu ia estar empolgado com o progresso regulatório para cripto, eu ia rir até cair da cadeira, né? E, de fato, foi curioso que o ano tenha progredido. Não foi só os Estados Unidos. Os Estados Unidos, obviamente, é o maior mercado. Se você olhar, por exemplo, para a DeFi e a própria população de stablecoin, é tudo concentrado no mercado americano. Mas se você olhar o resto do mundo, teve um monte de coisa sendo discutida e transformada em lei, seja Brasil, seja um pouco mais na Europa, seja aqui no Reino Unido, até o Digital Property Act foi feito lei, acho que ontem ou hoje. Então, eu acho que regulação, eu acho que essa é a bola da vez. Nessa linha, PSAVs, que é o termo brasileiro para as VASPs, né? Acabou de sair, a gente tem... hoje está sendo votado o substitutivo, acho que é hoje ou amanhã está sendo votado o texto substitutivo para a lei de stablecoin no Brasil também. Então, eu acho... E o Genius Act como uma pedra super importante por causa disso, o Magal já falou, né? Estados Unidos que parece que ia ficar quieto em relação à regulação, deu um pulo, né, regulatório, atraiu muita gente. Mas eu também acho que stablecoin é bonito, mas eu vou no Regulation Rocks, que é o nosso tema também aqui de evento. Assim, acho que foi um ano que... Se o Magaldi não acredita, imagina o regulador, Magaldi. Posso puxar dois assuntos aí que veio bastante nos últimos meses até, que eu estou acompanhando bastante, que só foge um pouco do consenso também para esse ano, que eu acho que foram importantes. Esse movimento de DEX derivativo, que acho que é um pouco mais fora do radar aí do mercado financeiro tradicional, e que a gente viu vários caras andando aí. A Hyperliquid é o principal, mas tem vários outros aí andando, e que é um movimento interessante e enorme. E vou falar um outro que até esses dias agora está tendo notícia da brasileira mais rica do mundo, né? Mais jovem, mais rica do mundo, que de repente no Brasil estourou essa historinha, que é a Polymarket, né? Que é a parte de jogos preditivos também, que parece é um negócio que está engatando, e eu já vou entrar em 2026 aqui também, que eu acho que é um negócio que deve continuar nessa hype, que começou agora, tem uns 3, 4 meses, mas Polymarket, efetivamente, desde a eleição do Trump, lá em novembro de 2024, já se falava muito disso e de predictable markets, né? Então, assim, são duas coisas que eu vejo correndo por fora aí, nesse mundo que a gente viu esse ano de stablecoin e a parte de regulação. Algum outro ponto aí que vocês acham que vale a pena mencionar aí do que aconteceu em 2025? Eu entrevistei o pessoal da Cross lá no Block Drops, e interoperabilidade foi algo grande também. Não sei se minha voz está chegando bem para vocês aí. Tá tranquilo. Foi um negócio interessante, porque a gente começou a ver em vários ecossistemas, né, especialmente mais na parte de protocolo, a parte mais técnica, essa questão dos intents, né, das intenções. Isso começou com a inteligência artificial, os MCPs, né, que vieram como um padrão, um protocolo de comunicação com a API, e dentro do ambiente de interoperabilidade, a gente viu isso acontecer. Teve o lançamento, finalmente, da AgLayer, da Polygon, teve o lançamento da Unichain com protocolo de intents junto, né?
E isso ajudou, eu acho que a dar uma nivelada na liquidez, especialmente no ambiente Ethereum, mas tem outras frentes, né? Os outros ecossistemas também estão fazendo bastante esse tipo de coisa. E não para puxar a sardinha para o meu lado, teve uma explosão no último trimestre a questão da privacidade nas blockchains, né? Verdade. Isso é algo que a gente até explorou na última edição aqui em relação à questão do Drex, onde enroscou, onde não enroscou e coisas afim. E a gente viu o Vitalik nesse último DevConnect fazendo o anúncio das coisas de privacidade que vem por aí no roadmap do Ethereum. Já vi coisa na Solana, a Aztec tá indo bem, Midnight lança agora no começo do ano que vem. Então, assim, eu acho que tem muito da narrativa de enterprise entrando no mundo cripto em função de todas essas questões regulatórias que a gente falou, e todo mundo vai trombar no mesmo problema que o Drex trombou de privacidade de dados. Uma coisa não vai acontecer sem a outra. A adoção massiva não vai acontecer sem privacidade de dados. E aí a gente vai entrar num outro trilema, que é um trilema de performance, porque para você ter privacidade, você precisa ter uma arquitetura que suporta Zero Knowledge Proofs, que são computacionalmente caras e consomem runtime do ponto de vista de performance. E aí, para você ter as Hyperliquid da vida fazendo dezenas de milhares de transações por segundo e privacidade ao mesmo tempo, você vai ter um outro trilema aí para gerenciar, que eu acho que a gente vai ver ao longo dos próximos 2 anos. Mas eu acho que essa seria a minha adição aí nessa tua lista, Cunha. Que num chapéu maior, parece aquele TradFi meets DeFi, né? Você, de alguma forma, né, juntou né, os dois mundos. Acho que esse foi um ano que juntou bem os dois mundos, né? Onde você trocou os problemas, né? Você falou, olha, eu tenho problemas que eu não consigo resolver, você tem problemas que eu não consigo resolver, e tem ganho no processo, assim. Acho que interoperabilidade, privacidade, né? Algumas dessas questões super importantes. E faz um jogo, para mim, né, do institucional de verdade, né? Essa discussão também mais recente dessas cadeias de pagamento, né? Em stable, né? Blockchain globais, né? Esse posicionamento de, sei lá, expandindo muito, hein? Stripe querendo ser Visa, sabe? Assim, essa coisa de você falar de cara. Então você tem, eu acho que a fusão e para mim é TradFi meets DeFi mesmo, né? Parece que foi apresentado este ano. Olha, TradFi, deixa eu te apresentar DeFi e o que você deveria estar fazendo em conjunto. Eu acho que tem essa uma sensação do ano. Os casos de uso estão se aproximando, né? E eu acho que aquela parte de você ter um monte de blockchain disponível, eu acho que com esses casos de uso maiores ganhando mais relevância, as coisas indo se aproximando no mercado, você vai voltar a se concentrar em só algumas de novo, né? O Cunha até mandou agora lá no grupo o negócio do gas, do Ethereum, né, que caiu. Muita gente migrou para a Layer 2 por causa de custo do Ethereum. Agora, se o custo cai, então você migra de volta. E aí você vai começando a ver a entrada do institucional nessas redes principais também, né? E assim, o que era muito diferente já não é tão diferente assim, né? O que era muito inovador já não é tão inovador assim. E eu acho que a regulação ela vai espreitando, né, esses gaps, né? Porque cada vez o disruptivo, o inovador, sei lá qual é a palavra do momento, ele vai começando a ter que se adaptar, né? Ele vai ter que começar a cumprir regras ali, fazer investimentos, né, para continuar operando em alguns mercados, né? Pelo menos nos maiores, né? Porque está todo mundo se regulando no fim do dia. Ao ponto, vou fazer um comentário que eu ouvi um comentário jocoso, assim, né? Que eu achei ótimo, inteligente, dizendo assim, cripto acabou, né? Eu falei, como assim cripto acabou? Agora é tudo regulado. Né? Assim, nesse sentido, dizer, bicho, não, você não tem mais empresa de cripto, você tem banco. Né?
Agora é todo mundo banco, é todo mundo, né, autorizado. A regulação também não te garante tudo, né? Não, mas eu sei disso. Vejamos aí Eu achei uma os piada problemas boa, porque em CDB, depois né? que eu crio os papéis corretos e o institucional topar o papel, né, e entrar, você fala, pô, vai ser difícil explicar que você é não regulado, né, contra o sistema, né? Acho que tem talvez não tenha acontecido esse ano, mas é a virada do ano, né? Acho que a gente está indo para essa virada, assim. A gente chegou num ponto que a galera do sentido. CDB não pode mais dizer que cripto é coisa de criminoso, né? Mas a gente volta para o ponto inicial. Começou. Não, mas é verdade, né? É verdade mesmo. É verdade. Assim, eu acho que o argumento raso, superficial, né? Principalmente lá da galera o especialista não praticante, né? O avatar lá dessa galera. Já não dá mais para ter esse papo, né? Na verdade, tudo pode ter problema, né? Tudo pode ter pernada. Só que, assim, do ponto de vista, como é que eu estou vendo, principalmente essa parte da regulação aqui, né? Eu acho que ajuda a organizar, acho que é importante. E aí eu ouvi um comentário tem uma semana, foi assim que saiu, 2 semanas mais ou menos, né? Tipo, isso vai matar a inovação. Pô, não vai, porque quem está inovando, entregando coisa relevante, né, que resolve realmente algum problema e que gera resultado, não vai ter problema de investir em licença, né? O que acaba ficando para trás é um monte de coisa, às vezes, que já não servia para muita coisa, né? Putz, mas aí eu vou discordar um pouco do seu, né, no seguinte sentido, de que os caras grandes, etc., que estão inovando de forma grande, assim, agora, você começar a inovar com um negócio que precisa de 10 milhões de capital, cara, é mais complexo para o pequenininho. Com certeza, não Agora, o que eu posso dizer é o seguinte, não, tá? agora o que dois pontos aí. Assim, só voltando assim, o argumento. Então, voltando à palavra inicial do ano, que seria regulação, eu acho que a regulação acaba sendo a base de tudo, porque a regulação é que vai trazer um pouco de regra para tudo, para poder entrar o institucional e entrar um grande volume tanto de dinheiro institucional como de investidor, porque o investidor não vai entrar no mercado porque o mercado não é regulado. Você vai ter e vai conseguir surgir o tal dos unicórnios em cripto, porque o unicórnio depende de grana, e grana só entra em mercado regulado, grana não entra em mercado não regulado. Então, eu acho que isso fecha o link de você ter uma base regulamentar mais ou menos sólida, ou pelo menos inicial, para poder trazer o institucional. Aí o institucional vai começar a trazer os problemas que existem no institucional hoje em dia, que podem ser resolvidos pela solução cripto. Ou seja, aí você começa a fazer também a tal da fusão do TradeFi para o DeFi, ou seja, você tem um monte de solução aqui que pode ser importante para o meu problema real aqui, que eu acho que também isso acaba acontecendo. Aí você afunila também a quantidade de casos de uso, ou seja, vou fazer aquilo que realmente interessa, que tem mercado, porque aí eu tenho dinheiro de investidor por trás, ou seja, eu não vou bancar qualquer maluquice de inovação, vou bancar aquela maluquice que tem mercado para poder ter retorno. Você começa a mudar um pouco a lógica de todo o mercado. E esse ponto também que também eu discordo um pouco do Gustavo, dizendo, só o pequenininho que inova, o grande não inova, cara, isso não é verdade, cara. A inovação pode vir de qualquer lugar. Dizer que você aumentou a quantidade de capital, então você vai matar a inovação, que o pequeno não vai ter capacidade de inovar. Você está dizendo exatamente que o grande é um dinossauro. A gente conhece que vários grandes calma, não coloca ao contrário, porque não é verdade. Eu acho que os dois inovam. É contrário. Os dois inovam, é que daí você acaba fazendo só com que um inove, o outro não consegue mais, né? Esse é o meu ponto. Ao mesmo tempo, eu vou até falar uma coisa nesse sentido, eu acho também que essa galera que inova pequenininha está fora da regulação de qualquer jeito. Esses caras inovam e depois começa a crescer, vai para ser regulado. Então, esse outro lado também continua igual, né? Isso não vai acabar nunca. Independente de qualquer mercado. Talvez, só para tentar reconciliar esses dois pontos, eu concordo contigo, Gustavo. Do ponto de vista do inovador, a cosquinha, né, a coceira de inovar não morre, porque tem um regulador grandão que pede licença. Ninguém liga. Quem atua no mercado despermissionado vai continuar esticando a corda do ponto de vista da criatividade, porque os problemas vão continuar existindo e novas soluções criam outros problemas que precisam ser endereçados e a inovação vai atuar nesse sentido. Mas para a escala, que é adoção institucional, que é entrar dinheiro do ponto de vista, né, de fundo soberano e questões do tipo, que é o que a gente está vendo, que está formando,
aí precisa. Aí esse pequeno, ele vai inovar e vai crescer e vai ter músculo para ser licenciado, ou ele vai ser adquirido por alguém que tem licença para resolver um problema específico, que a gente entra mais ou menos no dia a dia do Silicon Valley, por assim dizer, dos VCs e coisas afim. O que eu tenho a esperança, e é uma esperança, e a gente sabe que não é algo racional, mas é uma esperança, é de que esses mundos continuem coexistindo, né? Do ponto de vista de que as blockchains públicas vão continuar sendo despermissionadas, até prova o contrário, e os institucionais vão utilizar esse espaço para resolver problemas que já foram consagrados e resolvidos pelos pequenos e agora tem condição de escalar, porque agora tem regulação que apoia. A minha única preocupação, e por isso eu prestei bastante atenção no ponto de interoperabilidade esse ano, é que essa infraestrutura ela vai competir em um lugar apenas, que é o Blockspace. E aí vem as gas wars, né? Quem pode pagar mais vai ter mais espaço no blob e vai escrever a sua transação na blockchain primeiro. MEV é alguma coisa que os reguladores ainda não atacaram e que eu acho que vão precisar atacar de alguma maneira. Não vão eliminar, mas vão precisar ter algum tipo de guardrail aí. Então, o inovador e o institucional vão competir pelo mesmo Blockspace. Aí, interoperabilidade passa a fazer parte do caminho crítico de adoção, porque o institucional vai querer uma coisa super estável, um protocolo que seja massivamente ossificado e que ele tenha voz de governança, enquanto o pequeno institucional prefere um protocolo que evolua muito rápido para dar condições dele continuar inovando e despachando novos produtos e novas funcionalidades. Então, é possível que a gente veja ainda mais exacerbadamente L1 com L2, L1 sendo, de fato, settlement, tendo L2 mais ossificadas que sejam governadas por entidades conhecidas, e L2 menos ossificadas, onde a inovação efetivamente vai acontecer e onde os despermissionados vão atuar. E por conta das interoperabilidades, a gente vê essas coisas coexistindo e a competição pelo Blockspace passa a ser na camada de settlement, que é a L1. E aí eu estou olhando, obviamente, muito mais para Ethereum, mas outras L1s vão ter questões similares, porque os casos de uso vão ser similares, pelo menos do ponto de vista institucional. Acho que é mais ou menos esse o shapeão, o formatão que eu olho para esse universo de inovação e as L1 e L2 vindo para frente. Posso pegar um pouco esse teu gancho aí, que acho que é um gancho que já vem esse ano e que já tentando entrar um pouquinho em 2026. Essa parte de interoperabilidade que migraria a gente para uma Web3, vamos dizer assim, né? Internet 3.0, uma rede global, mundial, toda interoperabilizável, blá, 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 que a gente está vendo, parece que a gente está num caminho bem forte para isso, seja pela interoperabilidade, seja pela eu vou pegar a rede Ethereum, por exemplo, que é a principal hoje de coisa, né? Seja pela quantidade de transações que ela está conseguindo já suportar na L1 ali, né? Então, assim, hoje tem o Fusaka aí que ele tá vendo, mas se você pegar, acho que o Leandro colocou, desabou já a gas de Ethereum na última hora, sabe, pô, você está com 3 centavos, você faz um swap, 3 centavos de dólar, de uma hora para outra, e tá com, a quantidade de acho que chegou lá a transações por segundo dela, sei lá, 30 mil já, alguma coisa assim, que é o que ela já está fazendo agora. Então, assim, a gente está começando a ganhar escala numa rede, que é uma rede importante, a interoperabilidade está vindo, que é o que você está comentando e tá coisa, então, assim, parece um cenário que pode ser que tenha aí um turning point já em 2026. Estou sendo muito otimista? Não, se você parar para pensar o que as operadoras de cartão estão fazendo, do ponto de vista de Rails, né, já é um prenúncio. A Visa vem trabalhando na história das stablecoins há pelo menos 2 anos. Trabalha com CBDC também e outras questões, né? Mastercard está entrando agora um pouco mais firme e quem acompanha o mundo de contratação Web3 está vendo que até a Amex tem posições ali de digital assets abertas hoje para contratação, né? Então acho que esse é um lado que mostra, se a Amex, que é a terceira maior operadora de cartão, está começando a contratar, é porque tem um orçamento ali para fazer aquilo, eles não vão fazer isso de maneira aleatória, alguém no board ali aprovou essa iniciativa ou essas iniciativas. Então acho que esse é um indicador importante.
O segundo é o que o Rodrigo colocou, que é o Genius Act, que monta aí um primeiro framework que todo mundo pode copiar. Porque se 99,9% das stablecoins vão ser denominadas em dólar, obviamente todo mundo que quer operar contra uma stablecoin denominada em dólar vai ter que seguir mais ou menos o framework do dólar, do emissor do dólar, que é os Estados Unidos. Então, acho que aí tem mais esse alinhamento. E aí, esses dois indicadores colocados juntos já, nós estamos falando de dezembro de 2025, destrava um monte de coisa, porque uma das principais barreiras de adoção também é a falta de padronização. Como esses players são globais e por força do footprint, né, do alcance, tem os seus padrões, e entre eles têm os seus padrões, é uma força de padronização. E o Genius Act impondo, através da stablecoin e do dólar, um padrão, né, um framework regulatório, vamos dizer, copia e cola, é outra força de padronização. Então, se padronização é uma coisa importante do ponto de vista de adoção global, aí a gente tem dois indicadores muito fortes de que isso já aconteceu. Tem uma frase famosa atribuída ao Ford, né? Você pode escolher qualquer cor do meu carro, desde que ele seja preto. Uma das soluções de interoperabilidade é essa, por incrível que pareça, assim, é o absurdo, né? Dizendo, olha, se todo mundo adotar, e aí eu vou pegar o Magote falando, se todo mundo fizer stablecoin denominado em dólar, amigo, eu tenho, né, o framework regulatório está pronto para stablecoin denominado em dólar. Mas eu acho ainda que isso está em aberto, tá? Por uma questão dessa história de... Está em aberto não do ponto de mercadológico. O mercadológico estaria resolvido, né? Eu acho que você ainda tem uma discussão para o ano que vem em Europa e Brasil da história de stablecoins denominadas nas moedas. Acho que tem uma tentativa de discussão aí séria por causa de implicações monetárias, políticas monetárias e, em última instância, aquela brincadeirazinha chamada soberania. E eu acho que você tem uma preocupação nesse processo de interoperabilidade e essa grande rede global que o Gustavo está propondo como visão para 2026, eu acho que a gente tem que... você resolve questões de padrão, de tecnologia e de modelo de negócio, em alguns casos, mas ainda tem uma questão de discussão de interoperabilidade de regulação. Então, o acesso real... Pega a gente Brasil, né? Brasil, como é que você entrega dívida privada, né? Mercado tokenizado de dívida privada brasileiro para fora? Quem vai acreditar num token brasileiro ou num instrumento, né, brasileiro para compra de token brasileiro para essa dívida? Então, eu tenho visto algumas discussões dizendo assim, vou fazer um instrumento europeu para compra de dívida privada brasileira. Né? Porque o instrumento na Europa, para a pessoa comprar na Europa, com a garantia dos instrumentos europeus. Então, acho que isso aí ainda é um ponto de fricção, na minha visão, para essa visão maior, de como é que... tem um termo técnicozinho chatinho chamado harmonização regulatória, né? Não vai chamar interoperabilidade, mas vai chamar harmonização, dizendo, olha, se numa lista de 20 possibilidades, pelo menos 18 eu consigo parear, né? Essa analisação combinatória já me ajuda muito. Mas, eu acho que essa é uma sabe das que questões. Adoro esse exemplo, mas você sabe o que eu acho que vai ser mais interessante? É que se esses ativos estiverem disponíveis numa blockchain pública, qualquer Zé com Zé monta uma pool entre os dois ativos, independentemente do país. Se tiver mercado para entrada e saída desses ativos. Aí a regulação vai ter que vir atrás, porque aí agora tem um mercado que eles não conseguem... Aí são duas coisas. Primeiro, volta para a história do institucional, que a gente estava falando. Como é que o institucional entra nessa brincadeira? O Zé com Zé acho que está resolvido. Mas aí o institucional... E tem uma coisa... Eu não me meti na história da inovação, mas agora eu vou. Eu acho que tem... E o Marcelo Deschamps falou uma coisa que para mim parece importante, assim. A regulação empurrou a inovação. Na minha cabeça, a gente tem 3 grandes forças ao mesmo tempo garantindo inovação. Uma é tecnologia. Bicho, criei tecnologia nova, né? Eu empurrei o processo. A segunda é modelo de negócio, que pode ser derivado dessa tecnologia, né? E algumas vezes a tentativa do modelo de negócio empurra uma tecnologia nova, algumas vezes a tecnologia nova empurra um modelo de negócio novo. E você tem a regulação que precisa responder aos dois. E algumas vezes, e essa é uma coisa mais moderna, a regulação empurra
modelo de negócio novo e a regulação empurra certas tecnologias. Então, outro dia, no momento de puro camaradismo, alguém perguntou, o que você faz? Eu falei, eu trabalho entre duas placas tectônicas. Né? Que é uma o mercado inovador de um lado, a outra é o regulador de outro, eu estou ali no meio. Aí a pessoa falou assim, eu não queria estar ali, não. Eu falei, eu acho muito divertido estar onde eu estou. Né? Eu acho super divertido, mas e aí estou confirmando o que você falou, e vocês falaram, em alguma instância, o outsider eu ia falar um palavrão, não vai estar nem aí para regulação, lei. Amigo, eu tenho blockchain pública despermissionada. Esse assunto não me interessa. Eu vou fazer o mundo do jeito que eu acho que ele deve ser feito. Só para fechar bem rápido, tem uma coisa no meio do caminho que a gente esquece de falar aqui no Brasil, que eu acho uma experiência maravilhosa, que é a RBB. Eu tenho uma rede aberta, permissionada governamental. Então, ainda tem esse meio do caminho louco que a gente tem que ter explorado mais. A RBB brasileira, né? É uma coisa. Marca aí, Gustavo, só para a gente falar, chama o Gladstone, né? E todo mundo lá. E tem esse meio do caminho. O Gladstone está chamado o tempo inteiro aqui, mas o bicho não vem. Eu puxo a foge. orelha dele. Vai lá. Só para complementar o que o Rodrigo falou e trazendo um pouco primeiro, que essa questão de harmonização de regras, isso é um problema independente de cripto. Na verdade, isso sempre existiu. Sim. O cripto vai empurrar. Só para lembrar os mais antigos, quando começou o mercado de derivativos, o mercado derivativo de OTC, cada um fazia do seu jeito. Aí se criou a ISDA, para quem trabalha em mercado financeiro tradicional, que é exatamente isso, ou seja, é uma padronização de contratos de negociação de OTC e derivativo. Que o cara pode emitir qualquer coisa em Singapura, no Vietnã, na Rússia, e o cara do Brasil, e os caras estão comprando e estão vendendo, e você tem um padrão, você tem um modelo de um negócio, você tem uma organização internacional que está todo mundo, os grandes compradores, os grandes vendedores, participam e estabeleceram um padrão, estabeleceram alguma coisa padronizada. Eu acho que pode acontecer, porque ninguém vai criar nada do nada, vai repetir a história que já aconteceu em outros mercados tradicionais, que o mercado de derivativos, mercado que explodiu, que é o mercado da década de 90 praticamente, da década de 2000, era zero, era um mercado de zero, o mercado agora é de trilhões, e todo mundo negocia e não tem problema nenhum, e tem execução em diferentes legislações, diferentes jurisdições, sempre funcionou. Acho que pode ser que aconteça alguma coisa parecida no mercado de cripto, alguma ISDA de mercado de cripto, alguma ISDA de cripto aí, estabelecer como é que vai ser essa interoperabilidade, como é que as blockchains vão se falar, como é que vão ser os contratos, talvez seguindo mais ou menos a mesma filosofia, não exatamente o mesmo tipo de solução, mas em algum momento vai acontecer isso. Não, acho que o ISDA veio e transformou muito o mercado e facilitou, acho que é um pouco, vai certamente nesse sentido. Sabe uma coisa que a gente estava conversando aqui, eu estava pensando, até esses dias pedalando, estava pensando, a gente fala muito de stablecoin, regulação esse ano, e o cara que bombou esse ano é uma stablecoin que está longe da regulação, né? Que é o SDT. Entendeu? Assim, ele está fora do Genius Act, eles estão coisas, então assim, cara, ele explodiu em todo lugar e você fala, caramba, é stablecoin, regulação, mas também ele está fora ali, ele está na margem quase. Mas então, está se ajustando, né? Criou o USAT, né? Está mas formatando. Não vai para inglês ver, né, Leandro? Foi para inglês ver ali para dizer assim, também estou lá nos Estados Unidos e tem o negócio dos Estados Unidos, né? Por outro lado, você vê a Tether hoje com o dinheiro que está sobrando dela comprando ouro e Bitcoin, né? Para não virar na frente do Brasil em termos de reservas americanas, né? O caixa dela mesmo não vai para a reserva americana, o da stablecoin tem que ir, não tem jeito, é 1 para 1, né? O que é. Então, assim. Mas, Gustavo, o melhor modelo de negócio do mundo não é o oligopólio não regulado? Oligopólio não regulado. Monopólio não regulado. Monopólio não regulado é melhor ainda. O oligopólio não regulado é o segundo melhor negócio do mundo. Né? É assim. Não é à toa, assim, o custo de observância regulatória, que parece um termo chiquérrimo, não é. Isso sobra menos, expando menos, me preocupo mais, contrato mais advogado, gasto mais dinheiro, preciso pagar mais taxa, e eu tenho menos poder de crescimento. Né? Então, sim, pelo amor de Deus, não me prendam, mas a verdade é esta, né? Assim, operar não regulado tende a gerar escalas maiores, com riscos maiores, óbvio. Só para não esquecer, com riscos maiores. Se eu tenho uma narrativa que elimina a conversa do risco, melhor ainda.
né? E se ela não elimina a conversa sobre o risco, mas ela ameniza a sensação de risco, tudo bem. Eu acho, por isso que eu acho correto, é verdade, é um dos mais crescidos, mas uma parte desse crescimento é não seguir regra, não precisar se preocupar, não precisar se preocupar tanto com as regras me dá mais capacidade de crescimento. Sim, que reflete no usuário final também, que pensa nisso e acaba tendo ela em vez do SDC ou qualquer coisa que seja. Né? Exatamente. Então, e não sabe a diferença. A maioria dos usuários não vai saber a diferença, não sabe que risco está comprando nesse processo. Né? E eu acho que pegando esse tema para 2026, acho que é um tema que vai pegar bastante agora. Tá? Por quê, cara? Porque a gente vê esse final de ano, a gente tá vendo, esse último trimestre, uma discussão muito grande sobre dívida americana, sobre a China não comprando menos, sobre o Japão lá com problemas internos, etc. E a Tether sendo, na margem, um grande comprador aí para fazer o 1 para 1 ali com o SDT, né? Se o SDT continua crescendo, né, ele continua comprando mais e aí acaba sendo um cara relevante aí nessa compra, obviamente o regulador americano não vai querer deixar esse cara na margem da regulação dele, né? Então, assim, ou na regulação do mundo, vamos dizer assim, né? Então, assim, eu acho que é um ponto importante, acho que vai ser uma coisa que pode ser que aqueça aí no ano que vem em relação à dívida americana e refletindo na Tether ou no SDT aí, em termos de regulação. Então, quer ver uma previsão ruim para 2026? A gente voltar a usar um termo de 2028 chamado too big to fail. De 2008, sim. Então, existe uma chance razoável da gente ter que trazer de volta uma discussão de too big to fail. Em cripto, stablecoin e IA ao mesmo tempo. Né? São dois lugares tecnológicos assim que talvez ano que vem seja uma discussão de requentar o too big to fail. Porque parte das estratégias dessas grandes empresas, né, se você olhar sem paixão, parece se tornar too big to fail nos Estados Unidos. Então, contratos com defesa... A minha dúvida é se... Né, sabe? Tem, introdução de... Né, estabilidade geopolítica de moeda. Parece ter uma galera trabalhando, se intencional ou não, mas né, você vai encaixando e fala, bicho... O Sam Altman estava num evento umas 2 semanas atrás e já soltou essa. De que se precisar ele pede arrego pro governo. Já que a gente está botando o bode na sala aqui, Rodrigo, eu colocaria o bode na sala se o too big to fail não é o próprio governo japonês ou o governo americano hoje em dia. Isso aí. Boa. Aí sim. É o rápido o negócio. Aí sim. É o que está todo mundo querendo, como o lender of last resort, ali, o cara que você vai lá pedir para te ajudar, etc. E esse cara está quebrado. Então, assim, mas aí acho que é uma discussão dificílimo de se achar timing, acho que pode acontecer algum tempo, acho que o grande ponto dessa discussão para mim é timing no final, né? Que o mercado pode ficar irracional mais tempo que você fica solvente, né? Então, acho que é um pouco essa história, acho que esse cenário já está aí há muito tempo, já não está crescendo, está explodindo, né? Dívida de todos os países, etc. O governo americano, a dívida não para de crescer, ele não para de emitir dinheiro, o governo japonês tem uma dívida de 200%, um negócio surreal em relação ao PIB, a galera está ignorando, até que não. Agora, o problema é que não dá para a gente apostar nisso também, porque isso aí você acaba ficando que nem relógio parado, você vai acertar em algum momento, o problema é quando é que a hora vai bater em você ali e fazer. Mas eu acho que isso é um bode que vai ficar aí durante o ano que vem, eu concordo contigo, acho que o ano que vem a gente tem um bode do ponto de vista econômico ali na sala, o elefante na sala, vamos dizer assim, que são as empresas de AI com variação. E falando um pouco de mercado, o que eu acho que... Eu estava até pensando mercado agora, vai. O que eu acho que eu não consigo ficar short, não consigo montar a posição contra esse mercado. Cara que ser gerador de energia, porque acho que a demanda é infinita para frente. Tá? A gente vai demandar muita energia para frente, isso eu acho que é um negócio importante que está vindo, e de capacidade computacional, cloud, etc. Então, assim, esses caras, eu acho que cara, dificilmente a gente pode ver. Então, a NVIDIA é um cara difícil de ser contra, porque a capacidade computacional do mundo vai expandir, ele está expandindo, vai vir. Mesmo que o Google lança dele lá, a gente vai ter ainda mais e cada vez vai precisar de mais. Né? Então, assim, eu acho que nesse sentido é difícil ser contra esse movimento de energia e capacidade computacional. Agora, empresas de software,
OpenAI, por exemplo, é um software. Né? Então, assim, de coisa, cara, beleza, é um negócio mais complexo, mais difícil, e pode ser que dê certo, dê errado, e vai ter várias que vão ficar pelo caminho. Acho que é um pouco esse, acho que essa discussão passa esse ano também, né? Passa 2025 e chega em 2026 também. Mas eu não queria, em termos de mercado, não sei se quando vocês estão acompanhando as lives que eu faço até com o João, eu estou bem pessimista em relação a termos de mercado, etc., mas não queria pegar essa parte aqui de pessimismo em termos de preço, que acho que não é um pouco da ideia aqui. Eu queria pensar um pouco em narrativas para olhar o ano que vem. Né? O que vocês acham que vão ser as narrativas? É assim como stablecoins, adoção, interoperabilidade, privacidade, toda essa discussão que a gente falou foi para 2025, aí é hora de falar um pouco da bola de cristal aí. O que vocês acham que vai ser 2026? Vamos começar, o Leandro que estava quietinho aí. Leandro, puxa a fita aí. Eu tô tímido hoje. Eu acho que a narrativa da stablecoin vai continuar ainda, tá? Vai ganhar força. Olhando aqui Brasil, né? Eu acho que 2026 vai ser um ano de muito investimento de tempo na questão regulatória, tá? De ajuste. Tá tendo uma correria já de empresas, de bancos, enfim, de quem estava fora do mercado, de fazer alguma coisa para aproveitar a anterioridade de fevereiro. Né? Tem um movimento no mercado forte nisso agora. A gente começa a ver um movimento forte também em abertura de vaga, em headhunter procurando gente. O mercado está realmente começando, eu acho, agora de verdade, né? Do ponto de vista ali organizado. E aí, de fevereiro a novembro, eu acho que vai ser aquele período de ajustes, né? De todo mundo se preparar para ficar certinho para 2027. Né? Tem muito assunto ainda que está flutuando, né? Que é a história do IOF aqui, por exemplo, né? Da stablecoin. Se fala assim aqui e lá, mas ainda não tem nada, né? Final, né? Declarado. Eu acho que 2026 não vai ser um ano muito louco, não. Tá? Eu acho que 2026 vai ser um ano com mais gente trabalhando ali com a informação que recebeu, se ajustando, se preparando. Não vai ser ano de grandes movimentos, né, de maluquice, vai ser meio que uma correria silenciosa, entendeu? Todo mundo ali com seu foninho de ouvido trabalhando, se ajeitando, procurando solução para se adaptar, para construir, e eu acho que 2027, 2028, aí sim a coisa começa a esquentar com força. Né? É a minha visão, tá? Um de construção nesse sentido, né? De colocar, de ajustar a licença, ajustar as posições para depois daí explodir em 2027, 2028, né? Você vê um movimento aí agora, principalmente eu acho que do meio do ano para cá, de muita startup desse mercado de cripto, de stablecoin, fazendo rodada de investimento, justamente para captar para a parte de regulação, né? Você vê muito banco começando a dar uma ênfase maior para esses assuntos, né? Não só bancão, mas banco médio, né? Fintech. Você começa a ver um preparo ali, né? Uma janela de preparo, né? Das pessoas se preparando, porque realmente agora o jogo começa. Né? Tipo, agora não dá mais para jogar de qualquer jeito, não dá para jogar descalço, não dá mais para calçar qualquer tênis, agora tem que entrar em campo direitinho, entendeu? Então, eu acho que vai ser um momento bom para quem está provendo solução, né? Quem ficou aí, de repente, num sofrimento aí de 3, 4 anos, tentando escalar mercado, agora pode ser que essa hora chegue, né? Não acho que vai ser um barulhão, né? Resumindo, assim, eu acho que vai ser um trabalho silencioso em muito lugar, né? Vários lugares realmente fazendo, por exemplo, o que a gente aqui já começou a fazer há 2 anos atrás, né? Mas agora vai todo mundo fazer.
Acho que muito do que você está falando, Leandro, complementa o que a gente discutiu aqui, porque antes você não sabia qual era a regra do jogo, ou seja, você começava a dar tiro para tudo quanto é lado e sempre na expectativa de que alguma coisa que você estava fazendo ia dar certo ou ia dar errado, ou ia ser regulado ou não ia ser regulado. Agora, quando você tem, pelo menos já tem um norte, não, a regra é essa, eu vou ter que fazer exatamente dessa maneira. Então, aí você começa a aprovar os orçamentos para poder fazer as coisas, porque os orçamentos também não eram aprovados porque você não tinha a regra do que tem que fazer e o que não tem que fazer. Era simplesmente a ideia do cara que estava pedindo o orçamento para fazer, né, nas grandes empresas e nas fintechs que estavam captando. Mas você já tem, não, eu vou precisar desse capital aqui para tirar minha licença, pegar uma autorização, fazer o capital mínimo lá, ou contratar tal, e ir nessa linha. Então, acho que isso deu mais uma previsibilidade. Isso, cenário Brasil, né? Mas se você olhar lá América Latina, né, tem muita coisa acontecendo também, né? Colômbia, México, tem vários lugares. Eu acho que tinha alguma coisa represada até o Genius Act, né? E isso aí foi até falado por várias pessoas, tipo, o Genius Act, eu acho que ele derrubou aquela represa não, agora a gente tem que todo mundo ir, né? E eu acho que ano que vem também vai ter a discussão do tipo, será que o que colocaram na rua é o ideal, né? Será que tem coisa aqui que de repente não precisa mudar, melhorar, né? Alterar? Eu acho que essa discussão vai começar, né? Ela já está acontecendo, né? De novo, de forma silenciosa em alguns lugares, né? Mas eu acho que 2026 essa vontade de tipo, pô, isso aqui não tá legal. Como é que a gente faz para melhorar, né? Essa conversa aí com o Banco Central, com o regulador em geral. Em termos de Brasil, eu acho que ainda falta a questão da própria regra de tokenização de ativos, que está no colo, entre aspas, da CVM, que era para sair esse ano, não saiu esse ano, saiu lá uma de crowdfunding. A CVM está naquele lance lá do, né, questão interna, né, de definir. Em algum momento isso vai ser resolvido e isso vai voltar à agenda e provavelmente em 2026 a gente vai ter algumas novidades dizendo como é que funciona essa tokenização, o que é tokenizado, o que não é tokenizado. Então aí já começa a arrumar um pouco mais essa área que hoje ainda é totalmente livre, né? Tokeniza o que você... Tirando o glamour e o pitch para vender consultoria de tokenização, no fim do dia é uma infraestrutura. Está lá, é só usar. Só que é aquele negócio, você tem que, né, criar um negócio. Tem que criar o marketing em cima para conseguir vender a consultoria. Mas, assim, eu acho que também essa fase já está meio que passando, né? Já está meio que óbvio que não é esse mistério todo, tokenizar, né? Como não amar o Leandro, né, cara? Não, mas o Leandro é um cara que tem boleto para pagar e fala o que pensa. Não, mas não, mas não tem nada demais nisso, né? Assim, eu não vendo consultoria, então eu estou um pouco me lixando, mas eu acho que também a história do ChatGPT, né, e companhia transformou a vida desses caras aí num negócio mais difícil, né? Mas Deixa eu passar falando para a gente conseguir pegar todo mundo aqui no tempo. Então, a gente está falando de, sei lá, regulação, um ano mais água com açúcar, ali, mais tranquilo. Rodrigo, como é que vai ser 2026 para você? Qual que é a narrativa? Fraude para todos os lugares. Acho que ano que vem é um ano muito sério para LDFT, é um ano muito sério para fraude esquema, é um ano muito sério para cibersegurança, de forma geral. Pelo menos é isso que eu tenho visto da preocupação dos reguladores. E a gente teve a oportunidade agora de estar em Portugal, conversar também com os reguladores, assim, tem uma preocupação muito grande. Brasil não preciso nem falar, tem casos brasileiros sérios, recentes aqui. Então, acho que tem uma ideia de acompanhamento mais sério, mais severo. Eu acho que não tá descorrelacionado esse aumento de sarrafo em relação às fintechs brasileiras, né? O que precisa, qual é o capital mínimo, quem está junto.
Eu acho que esse momento realmente passou. Então, você está apertando o cerco e tentando entender mais e dar mais segurança ao sistema financeiro. Então, acho que o regulador, esse ano foi um ano um pouco de espanto para os reguladores de algumas coisas que aconteceram. Talvez o lado positivo é a inovação com segurança, né? Qual é o lado de segurança da inovação? E aí talvez esteja alinhado com uma história de privacidade, por um lado, né? Know your customer, né? Alguns processos maiores. Mas acho que tem uma preocupação muito grande aí de como está sendo usado, quem está usando e como é que a gente controla isso melhor. Governança, pode ser? Governança para ficar mais bonito? Mais governança. Esse nome é bonito, governança. Governança. Então, mais governança e clareza. E aí, Leandro, em relação ao processo de tokenização, só para juntar bem rápido, assim, o token oco é isso mesmo, né? Token oco, né? Nada no token, não fez nada, não sei o que lá, bicho, nem conversa. Mas a ideia do desenho do token, né? O que você está fazendo com isso? Que instrumento é este? Né? Para que ele funciona? Quais os mercados que ele precisa atingir? Qual o nível de compliance ele vai ter? Qual a distribuição? A estruturação do token vai se confundir com a estruturação do produto, né? Do veículo, do serviço. Então, aí eu acho que o espaço da tokenização existe, porque aí você talvez seja uma possibilidade em 2026 de não usar o cavalo para puxar o carro, né? Então, porque usar o cavalo para puxar o carro, tá certo, já foi feito, tá feito, a gente entendeu, cavalos puxam carros, né? Beleza, mas não é sobre isso que a gente está falando. Então, quem sabe, em relação a isso, a gente comece nessa fusão DeFi e TradFi, a ter desenhos inéditos de negócio, né, baseados na tecnologia dele. Aí sim, aí tokenização funciona para a gente. Esse cavalo para puxar carro eu já notei aqui, vou roubar. Adorei a visualização. Chamado TradFi, by the way. Essa é a ordem que as coisas... É isso. Em TradFi, todo movimento de TradFi, todo movimento do incumbente é usar o cavalo para puxar o carro. Aí ele fala, viu? Não adiantou de nada. Aí você fala, ok, vamos... Mas esse é o caminho normal. Você fala, olha, 10 pelo esforço. E aí você para a frase, entendeu? Vamos continuar a conversa. Agora, o esforço, 10. Nunca ninguém tinha se esforçado tanto. Mas eu acho que esse pode ser um ano bom para a tokenização nesse sentido. Novos modelos. Magaldi, palavrinha de 2026. Silêncio aí não foi bom. Eu acho que a gente ainda vai continuar ouvindo sobre RWAs, sabe? Os Real World Assets. Porque eu acho que ainda vai ter evolução. O Genius foi importante para stables, né? Acho que o Clarity está em trânsito ainda nos Estados Unidos. E vem o Digital Markets Bill vem também, né? Como eu falei, no Reino Unido agora teve também a Digital Assets Property Bill, que virou lei. O que eu acho que vai acontecer do ponto de vista de RWAs? Eu acho que vai ser dado todo o cenário que você citou macroeconômico, Gustavo, de juro no Japão, dívida americana, né? Não podemos descartar também os sabores geopolíticos da Europa, né? Em diferentes aspectos. Eu acho que com a introdução do Digital Markets Bill nos Estados Unidos, é um conjunto de 6 leis diferentes, ou 6 conjuntos de leis diferentes. Eu acho que a gente vai ver um fenômeno parecido com o ICO, só que no mercado regulado. Então, formação de capital pode passar a ser feita de maneira tokenizada, descentralizada, com emissão direta, porque token vai ser considerado commodity e não mais security, né? Então, dentro desse novo regime da administração dos Estados Unidos, o apetite é muito mais CFTC do que SEC, do ponto de vista de arcabouço regulatório. Então, eu acho que a gente pode vir a ter, depois que essas leis entrarem em vigor, um reforço no CFTC do ponto de vista saúde, do ponto de vista de estofo, né, de time,
de clareza, de mecanismos, e aí empresas como Salesforce, como Procter & Gamble, como Ford, podem ir no mercado e posicionar, né, as suas operações, não o seu equity, mas os valores das suas operações, né, o supply chain em fluxo, como tokens na blockchain, em uma série de mecanismos. E aí a gente pode vir a ter o que é uma discussão que eu tenho no BlockDrops desde que eu comecei a fazer análise do mercado, a tal dos ativos autoliquidantes. Porque se você tem os ativos da cadeia de produção na blockchain, e são todos considerados commodity, e você tem a contraparte de liquidez, que são as stablecoins, denominadas na moeda que seja para aquela operação, correndo no mesmo trilho, você pode passar a ter uma captura de valor na cadeia de valor e na cadeia de suprimento, toda ela concomitante ao avanço da produção. E aí você neta um monte de risco entre operação e financeiro, que hoje esses delays no mundo bancário tradicional são fonte de risco, as famosas time differences, né? Tudo passa a ser liquidação atômica quando puder, e quando não puder você vai ter risco e crédito do mesmo jeito, né? Só que tudo on-chain, e tudo automatizado com smart contracts. Então eu acho que essas inovações regulatórias aqui, entre aspas, né, usando de maneira bem poética esses termos, eu acho que vai dar uma saída do ponto de vista de penetração da tecnologia dentro da economia real de um jeito que a gente ainda não viu. A gente superfinancializou, não sei quem deu descarga, a gente superfinancializou a entrada da indústria, porque especulação é um acesso fácil do ponto de vista de comportamento humano, mas eu acho que a tecnologia, como eu falo há quase 10 anos, ou mais de 10 anos, tem que penetrar na economia real para fazer algum sentido do ponto de vista de adoção. É legal falar de mercado financeiro, todo mundo entende, é bacana, mas eu acho que o ganho real vem quando a tecnologia passa a fazer parte. E aí você junta isso com a economia, agentic economy, né, a economia dos agentes, no mundo produtivo, na economia real, aí você passa a ter um ganho de produtividade real do ponto de vista de gestão de risco, controle de suprimento, prevenção, né, de outages e falta de insumo. E você acha que a e gente já vê isso em própria gestão. 2026? Cara, eu acho que as leis que vão dar arcabouço para isso vêm em 2026. E eu vejo inovadores, por exemplo, como o Uniswap, AV, que já estão trabalhando em parceria com reguladores em mais de uma instância. Tokenizadoras como a Ondo Finance, que é enorme. Aliás, ontem saiu a Kraken comprando a Beckett, né? Exato. É grande, aí eu vejo como possível porque todos esses mecanismos que são despermissionados e que criam piscinas de liquidez entre dois diferentes ativos podem oferecer para qualquer um tomar o risco da cadeia de suprimento do outro. Sim, e aí você tem um mercado de crédito do ponto de vista de supply chain finance, por exemplo, que é gigantesco no mundo inteiro, porque você não come bits e bytes, né? Você come comida de verdade. Coisa que é gigantesca no mundo inteiro, pode passar a se beneficiar dessas eficiências, porque aí você está brigando com um provedor de liquidez que não é da sua região. É alguém que talvez tenha um poder econômico maior para te oferecer preços melhores, do ponto de vista de MM, né, de market making. Sim. Então, eu acho que vem, e eu não sei se parte disso é minha análise, parte disso é desejosa análise de que isso venha a frutificar, porque no final das contas é onde essas eficiências estão mapeadas desde o começo, de que blockchain começou a ser avaliado do ponto de vista de economia real, não do ponto de vista de especulação financeira. Então, eu acho que se essa tendência que a gente está vendo para esse pacote de mudanças regulatórias nos Estados Unidos for efetivamente comprovada e isso destravar essa nova mecânica de formação de capital do ponto de vista de commodity, a gente passa a ver a penetração das blockchains no mercado da economia real muito mais forte. Muito maior. Aí, complementando o Magaldi, fazendo uma provocação,
Você trazendo esses ativos, ou que na verdade são cadeias de produção, ou são coisas que ainda estão não financiadas, ou seja, não financiarizadas. Você está trazendo uma economia ou uma riqueza não líquida para o movimento, para ser líquido, ou seja, para ser negociável, para ter valor líquido. Você está trazendo coisas que não são líquidas para liquidez. Ao mesmo tempo, você aumenta a eficiência da economia e você aumenta a produtividade. Pode ser que, dado esse movimento, se tudo continuar desse jeito e acontecer de maneira correta, a dívida americana, que é um problema, pode não ser um problema, porque ela é um problema com uma economia com aquele nível de produtividade e aquele nível de ativos não líquidos que existe hoje. Você trazendo toda uma economia americana não líquida para um movimento líquido, aumentando a eficiência e aumentando a produtividade, 1 trilhão, 2 trilhões ou 50 trilhões de dívida pode não ser um problema. Na verdade, ela pode até aumentar cada vez mais e a possível ruptura, ou possível queda da moeda americana ou queda da economia americana ganhe mais 50 anos de sobrevida. Vai. Tecnicamente, sim. Acho que haja pequeno negócio para entrar nesse negócio para financiar esse aumento de dívida que os caras estão vendo, né? Acho que é muita coisa. Você está fazendo uma revolução total em termos de produtividade, junto com o IA, mais trazer os inativos. Tem um risco contrário a isso. Eu entendo o que você falou, mas eu acho que como você está dando liquidez para ativos ou commodities, nesse caso, né, como a lei parece que vai prescrever não líquidos, você aumenta a velocidade do dinheiro. Você aumenta a velocidade da economia, o PIB aumenta. Né? E se o PIB aumenta, como é que aumenta o juro ou diminui o juro em relação à dívida nacional? Essas alavancas, elas não andam todas juntas, do ponto de vista de política econômica, do ponto de vista de política econômica nacional e política monetária. Então, eu não sei se aumentando a velocidade do dinheiro e aumentando o PIB, as curvas de juro da dívida emitida atual não é prejudicada. Eu não sei como é que são todos esses instrumentos. Eu diria que a curva de juros... Eu diria que a curva de juros é um fator secundário, eu acho. Agora, a primeira coisa é a inflação no cenário. E aí, se o cara vai deixar a dívida ser comida por inflação, resolve. Fica todo mundo mais pobre com mais inflação. É o jeito de se monetizar a dívida, de certa forma, né? Então, assim, resolve a dívida por inflação, esse é um ponto. Mas a medida que você aumenta a produtividade, você não consegue gerar inflação. Ou seja, com mais produtividade, mesmo que o dinheiro circule mais, a inflação não aparece. Depende de quem captura o upside. Não é. E outra, você pensando nesse ponto, você imediatamente está falando, o capitalista captura a produtividade, e aí você tem um trickle-down effect, que a gente já sabe que não existe, né? Então, assim, não é imediato isso. Então, é importante a gente entender também qual que é os efeitos de segunda e terceira derivada, se isso vier a ser o caso. Então, eu não tenho nenhum estudo, não tenho números, mas eu tô inferindo baseado no pacote de regulação que está para vir e como a tecnologia pode habilitar, de fato, a penetração, né, desse valor e dessa eficiência na cadeia de suprimento global. Enfim, para outros episódios, provavelmente. Não. Tá no mudo aí, Gustavo. Mutei aqui, né? Meu microfone travou aqui sozinho, cara. Ele tá chegando perto do horário, ele parou de trabalhar. Deixa eu fechar aqui rapidinho, que a gente está no horário aqui. Eu queria, assim, surpresa para 2026. Se tiver alguma dentro do cenário que a gente colocou aqui de RWA, governança, um ano mais água com açúcar aí, com muita regulação e muita gente se adaptando, que não vai ser aquele explosão. Surpresa vem da onde? É difícil falar, né? Surpresa geral vem no lugar que é surpresa, mas assim, onde vocês olhariam para ver assim, cara, eu tô errado, acho que tem coisa aqui que pode acontecer pro mais ou pro menos. O que são 2, 3 coisas que vocês levantariam aqui? Eu vou ficar muito surpreso. Começa Magal, depois a gente faz o contrário. Eu vou ficar muito surpreso se não tiver guerra ano que vem. Guerra, tá bom? Magaldi, aí fica difícil, né? O cara fica difícil competir, né? Competir, inclusive, porque em 2 momentos eu quis puxar o assunto e falei, não, Rodrigo, não puxa. Então tá, um momento foi a brincadeira de dívida americana, o amigo do Magaldi, o Rei Dálio, diz que quando um país gasta mais com juros do que com as Forças Armadas, ele vai quebrar, né? E esse é o caso dos Estados Unidos, esse é o caso dos Estados Unidos.
Mas amigo do Magaldi, não é meu amigo, não. Estou citando só para fazer deferência. E eu acho, e a coisa que o Deixame falou, esse redesenho de política, que talvez não quebre muito 50 anos, na memória eu pensei, pô, Bretton Woods sem guerra mundial é difícil, né? Então, se você redesenhar sistema financeiro global e o que tem valor e o que não tem valor sem guerra, é muito difícil. Eu não vou dizer que eu vou ficar surpreso se a gente não tiver guerra ano que vem, mas eu vou ficar surpreso, vou fazer uma pequena derivação do Magaldi. Eu vou ficar surpreso se a gente tiver grandes mudanças sem guerra. Aí eu vou ficar surpreso. Senão a gente vai ter belas adaptações ao modelo, né, sem guerra. Mas só fazer uma pequena adaptação do Magaldi. E a minha surpresa é se a gente tiver Drex ano que vem. Aí eu vou ficar surpreso. Nossa, deu até uma... Boa. O Leandro até se mexeu na cadeira. Todas as vezes é alívio cômico. Deixa eu só falar uma que não tem nada a ver. Magaldi, eu sou uninvited guest em um monte de lugar. Eu tive uma reunião muito estranha 2 anos atrás na FTC e eles compartilham com a sua visão de formação de capital como commodity global. Eu estava no lugar errado, com a roupa errada. Eu não tenho nem como explicar para o público nem para vocês o que eu estava fazendo lá, mas eles compartilham. Não, porque assim, era isso. Era só isso. Não era para eu estar na reunião, eu estava na reunião. Eles compartilham com a sua visão. Pronto, e que fique claro, eu não estava na reunião, ok? Não, o Magaldi não estava. Eu estava e não deveria estar, e por isso que eu estou falando. O que é? Leandro, vai lá. Então, depois o Marcelo. Marcelo, quer ir? Eu acho que vai ser um ano... Assim, tudo bem, o Magaldi já jogou logo aqui. Não tem mais nada para falar acima disso. O 3 e Atlas, né? Cometa os personagens, né? Mas eu acho que não vai ser um ano de muita loucura, não. Eu continuo achando que vai ser um ano... Sem surpresa. Abstraindo de guerra, né? De espaçonave, etc. Eu acho. Me ajuda, Leandro. Um ano sem guerra com Drex e... Já tem guerra o tempo todo, já está tendo guerra. Mais uma. Sem guerra, cara. Deixa para lá. Mas eu acho que vai ser um ano. Não, de paz, não, porque paz não é uma opção em blockchain, né? Mas vai ser um ano de foco. Tá? Surpresa, Marcelo, vem na onde? Acho que uma surpresa seria um emissor de stablecoin aí quebrar isso. Isso seria uma surpresa. Se pegar surpresa ruim, não tem uma surpresa boa, não? Porra. Eu acho que a gente discorreu sobre tudo de bom que a gente acha que vai acontecer. E para arrematar é só o que a gente acha de... Não, mas desculpa, uma surpresa boa seria uma CBDC competindo com stablecoin. Eu acho que é uma surpresa boa. Boa. Aí sim. Se a gente tivesse no mundo, né, como surpresa, uma CBDC relevante, óbvio, né? Dizendo, olha, eu sou uma alternativa à moeda estável privada digital, tokenizada. Um euro digital, provavelmente. E você vê de verdade como essas coisas vão se estabilizar, seria uma surpresa boa. Eu vou colocar uma surpresa boa também, que seria uma coisa tipo uma Nasdaq conseguindo fazer a plataforma dela tokenizada e lançando, por exemplo. Vai em linha, porque a gente está falando de RWA, eu acho que 2026, apesar deles terem anunciado, eu acho que não consegue. Mas ia ser uma surpresa legal se conseguisse. Né? Até em função do que eu acabei de falar em relação a commodities, eu acho que o DTCC vai vir antes. Também pode ser a parte de commodities, que está meio quietinho ali, né? Ele não está falando tanto, a Nasdaq já anunciou. Eles não estão falando tanto, mas o DTCC faz um trabalho de base de infraestrutura de mercado com blockchain desde 2016. Já tem projeto faz tempo. Tem coisa em produção desde 2018. Então, assim, especialmente agora que o JP Morgan abriu para blockchains despermissionadas, eu acho que tem parte do contingente que opera na DTCC que agora está acostumado a falar essa linguagem também. Então, gosto do que você falou da Nasdaq, só acho que a DTCC deve ser... Pode ser que seja antes. É tão impactante quanto, acho que pode ser, vai ser uma surpresa boa, etc. Tá bom. Galera, deixa eu fechar. Acho que, cara, obrigado por todas as conversas que a gente teve aqui gravadas e fora de gravadas durante esse ano. Acho que foram animais. Acho que agregou bastante aí, conhecimento e coisas para a gente, para quem viu aqui. Queria desejar para todo mundo um ótimo
Natal, família, 2026 perfeito aí, e que a gente erre muito, porque a gente colocou muita coisa negativa para 2026. Tomara que a gente erre muito nesse sentido, e que a gente... A galera que tá aí de mim fazendo tá bonito, é tudo bom. Não, mesmo você podia ser mais animado, hein, Nando? Podia ser um ano mais vibrante, com coisa mais... Cara, esse ano foi ano de cachorro, cara. Valeu por cento. Esse ano foi foda, é verdade. Você não era mais calmo mesmo. Então tá bom. Eu vou seguir agora para fazer a gota, então se vocês quiserem indo aí, eu sei que todo mundo tem compromisso, a gente já passou do horário. Brigadão aí e valeu, até gente. 2026 até mais, aí. Valeu, galera. Eu vou seguir aqui para criar a gota agora nossa do Muffin Trem. Só um minutinho, que eu não... mas ela... E eu já coloco também aqui cadê? Isso é aquela coisa que a gente sempre tem que fazer antes, mas que eu acabei não conseguindo fazer. Esperem só um minutinho. Eu vou colocar 15 gotas, porque deu problema no YouTube, depois jogar para todo mundo ver. Deixa eu só entrar aqui no site. Que já está entrando. Gerar código. Quem vem no LinkedIn que está aí no YouTube, para você pegar também. Teve aqui o Igor. Valeu, Igor. Maurício comentando aqui que cheguei somente agora, vou assistir a gravação. Vai ficar gravado aqui e vai ficar gravado também lá no LinkedIn. Vai ficar gravado no LinkedIn, que é onde você está assistindo agora, né? Mas eu vou colocar a gravação no YouTube daqui a pouco também. Já vou divulgar aí todo mundo. A gente não conseguiu fazer com todo mundo, e culpa minha. Eu acabei criando um negócio em plataformas aqui, acabei selecionando o YouTube errado e tem um problema nesse negócio, e aí complicou um pouco. Mas aqui, aluno 19, eu vou colocar Money 19, vou colocar 15, tipo comum, e vamos colocar um código que eu já vou criar aqui, 2000, vamos ver se esse código já tem, 2026. E a gente já coloca esse código, deixa eu dar copiar ele aqui, criar gotas, e eu já mando aqui o código para todo mundo, que é MI 2025, 2026. Deixa eu ver se ele já entrou aqui. Por que ele não criou essa gota? Porque eu preciso colocar uma descrição. Perspectivas 2026. E aí, criando agora. Deixa eu colocar desde quando até quando. Precisa colocar de quando até quando, né? Tá aí, o código é esse que vai estar aqui. Eu vou colocar na tela. Tá criando. Por que ele não andou aqui? Deixa eu ver aqui. E já acabou a gravação. Ou não? De qualquer forma, eu não consigo mandar, mas o código é MI 2025-2026. Deixa eu ver se eu já estou aqui no outro lugar aqui. Tem aqui. Então vamos lá. MI 2025-2026. Esse é o código para todo mundo entrar. Deixa eu ver se alguém já conseguiu aqui, alguém não conseguiu. Mas ele tem aqui um tempo, são 15 gotas. E resgatar, já está pronta para resgatar em Money Innovation número 19. Eu acho que é isso, a gente já está aqui e entrou.
Pronto, acho que foi. É isso. Galera, para vocês que viram aí, obrigado por tudo aí as discussões, as interações, por tudo quanto é meio aí que a gente falou durante esse ano. Foi muito legal ter vocês juntos aqui na FinTraining, em todas as discussões e, afinal das contas, o que eu faço aqui é um pouco para gerar essa discussão e a gente trazer junto, para a gente crescendo junto em termos de educação, conteúdo, criatividade, o que quer que seja aí que a gente vai agregando nesse caminho, né? Costumo dizer que às vezes até alguma coisa que a gente acha que não tem nada a ver acaba facilitando uma outra coisa, então assim a gente acaba linkando ali um com o outro, acho que é muito importante isso para a gente como pessoa, como profissional, como tudo aí para frente, né? Então assim, brigadão por tudo e um ótimo Natal, uma família, muita saúde aí para todo mundo e um 2026 melhor ainda do que 2025, tá bom? Brigadão aí e bom final de ano e bom 2026 para todos. Tchau, tchau.